Olá pessoal, aqui é Beto Caseta, o seu planejador financeiro, em nosso podcast Pensando em Finanças. E o tema de hoje é 5 razões para não ter vergonha de estar endividado, certo? Então, esse vídeo é para você que está com dívidas, que está lutando para pagar, que está com uma dívida em excesso em relação à sua renda, certo? Ou até para para você que conhece alguém próximo, e de repente quer ajudar de alguma forma, certo? O que eu fiz aqui foi trazer alguns pontos, alguns comentários sobre endividamento, tá? Então, vocês vão ver que sempre nos podcasts eu utilizo o computador para dar o apoio aqui porque são diversos tópicos, né? E eu de cabeça sou meio esquecido, né? Mas é muito importante também que você saiba o seguinte: eu, quando monto os roteiros do podcast, eu não faço nenhum tipo de ensaio prévio, então conforme eu separei ali algumas itens para falar, as ideias vão surgindo, sempre com base em estudo, com base em conhecimento, já com base na minha experiência de 10 anos de mercado financeiro, e outras qualificações. Então, nada aqui é sem embasamento, pelo contrário, a gente sempre traz a informação com a maior qualidade possível, certo? Então, o tema de hoje é um tema sensível, que é a questão do endividamento, que é algo que geralmente foge do controle, a gente não sabe nem como é que começou e tudo mais, então a gente vai abordar alguns pontos, tá legal? Então, antes de elencar as 5 razões, eu vou falar dos motivos mais comuns que levam ao endividamento, tá ok? Então, o primeiro motivo é a falta de controle financeiro, que é o nosso querido orçamento, do qual eu falo tanto e tanto e tanto nas minhas aulas e nos meus podcasts, porque realmente não tem milagre, não existe fórmula mágica. São técnicas, são ferramentas muitas vezes simples e que quase ninguém faz, porque às vezes é trabalhoso, não é fácil de fazer, ou melhor, é fácil, é simples de fazer, mas é chato e trabalhoso, tá? Então, de novo, orçamento é você saber quanto você ganha, saber quanto você gasta, aonde você gasta, como você gasta, e projetar os próximos meses, os próximos anos são difíceis, né? Mas principalmente os próximos meses, como é que vai ser os seus gastos, tá? Isso demanda autodisciplina, demanda autocontrole, demanda paciência, demanda gestão de tempo, você parar para fazer isso, tá? Mas, de novo, dá muito resultado. Então, eu durante anos fiz isso, especialmente quando eu comecei a ganhar dinheiro, quando eu comecei com meus primeiros salários. Lógico, né, quando a gente mora com os pais é mais fácil, você tem menos despesas, você consegue controlar melhor, você tem menos imprevistos, tá? Mas é algo que eu sempre fiz muito detalhadamente, a questão do orçamento, e isso posso dizer com certeza dá resultado, porque mesmo a minha experiência, né, eu vinha de um planejamento, fazer orçamento de maneira muito rígida, muito disciplinada, e ultimamente confesso que não estou com tanta disciplina assim, tá? E a gente nota, mesmo para quem é especialista como eu, né, que a gente sabe se tem um controle, sabe quanto que mais ou menos pode gastar, mesmo neste caso, quando a gente acaba não fazendo orçamento e não controlando, a gente acaba se perdendo um pouco, tá? Então, isso dá resultado, eu sei que é chato, então é um dos motivos mais comuns para o endividamento é a falta de orçamento, tá? Segundo ponto, um financiamento imobiliário mal planejado, tá? Esse é muito importante, porque ele acaba tomando uma parte da nossa renda, se torna uma despesa bastante elevada, né, logo no início da carreira muitas vezes. Então, quando a nossa renda ainda não é tão alta, a gente acaba fazendo aí um financiamento, onde a regra geral desse financiamento é 30% da sua renda bruta, seja ela você sozinho ou com o seu cônjuge, também você pode somar, né? No meu caso até
quando eu fiz, não era casado ainda, mas o banco aceitou, né, uma união estável, não formalizada, e então você pode compor renda, tá? O que acontece? A regra é 30% da renda bruta, mas uma regra não quer dizer que tenha que ser os 30%. Tá? Isso cabe muito mais à própria pessoa avaliar se aquela parcela ela vai qual é o impacto dela no orçamento, né, e ela vai se manter por longos anos nas nossas despesas. Então cabe bastante avaliar a questão do financiamento imobiliário, né, não evitar tomar ali no máximo dos 30%, até porque 30% do cálculo é feito na renda bruta, né? Então a gente sabe que da renda bruta a gente tem que tirar os impostos, e aí nós temos a renda líquida, que é aquilo que efetivamente entra na sua conta, fora as despesas obrigatórias, né, que vai ter e que vão chegar aí com o financiamento. Tá? Então esse é um dos motivos também que tem que ser bem planejado. Bem planejado significa não ocupar esses 30% do seu orçamento. Tá? Por mais que seja a regra, seja o máximo, né? A gente não deve chegar lá, eu quero financiar o máximo que dá. Não, é o contrário. Você tem que ver quanto você pode pagar primeiro, né, dentro da sua lógica de orçamento que a gente falou antes, e aí sim procurar o crédito. Ok? Aí em relação também a financiar versus alugar, aí tem um outro vídeo meu que fala sobre isso. Ok? O terceiro item é o uso equivocado do crédito. Tá? Então muitas vezes, o que é o uso equivocado? Primeiramente sem planejar, né? Sem fazer o cálculo do comprometimento mensal, por exemplo, de novo a questão do orçamento, mas principalmente usar errado uma linha de crédito. Então, linhas de crédito de curto prazo são para serem utilizadas no curto prazo. Tá? Por exemplo, o mais conhecido deles é o cheque especial. É uma linha que foi projetada, planejada para ser utilizada por pouquíssimo tempo. Tá? E o que eu vejo muitas vezes é um uso equivocado, muito equivocado desse tipo de linha de crédito, que acaba levando ao endividamento, porque você não consegue mais reverter a situação. Tá? Então, basicamente, o uso equivocado do crédito é um dos aumentos, um dos motivos mais comuns para o endividamento. Tá legal? Depois nós temos, esse é bem complicado, porque ele envolve a parte psicológica do ser humano, e longe de mim querer condenar alguém por certas atitudes, né? Pelo contrário, acho que primeiro tem que compreender os motivos, as razões, e que é a questão do consumo compulsivo e desorganizado. Tá? Consumo compulsivo é uma questão psicológica, então eu não sou psicólogo, não tenho como entrar a fundo neste tema, mas basicamente está ligado a questões de ansiedade, né, questões aí psicológicas eu não vou abordar tanto. O que eu vou abordar é que o consumo compulsivo, eu posso abordar do ponto de vista financeiro, é resultado de um mau planejamento financeiro, por óbvio. Por quê? Se eu não sei o que fazer com o dinheiro, é aquela velha máxima lá da Alice no País das Maravilhas, que é uma frase meio batida, mas acho que serve para muitas situações da nossa vida, que é: se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho te leva lá. E o caminho, muitas vezes, quando não está claro, você vai seguindo o seu impulso. E o seu impulso é de fazer as coisas hoje. É de comprar as coisas hoje. É de comprar mais, porque aquilo lhe dá um prazer imediato. Certo? Então, não posso falar do lado psicológico, né, porque não sou especialista em psicologia. Posso falar do lado financeiro. Então, você não saber o que fazer com o dinheiro, não ter objetivos de curto, médio e longo prazo, isso afeta essa questão do consumismo. Porque se você não sabe o que fazer com o dinheiro, você acaba fazendo coisas que não são saudáveis para o seu bolso. Tá? Enfim, então o consumo compulsivo é um dos motivos para endividamento. Logicamente, só começa a comprar, parcelar, e uma hora a conta vem, não tem jeito. Tá? Outro motivo comum, e esse geralmente não aparece muito nas pesquisas, que é problemas de saúde na família, por exemplo, né, ou até na própria pessoa. Que quem não tem um plano de saúde, por exemplo,
que é outra coisa também que é reflexo de um planejamento financeiro, acaba que em algum momento da vida, inevitavelmente e infelizmente, vai ter um custo maior com saúde, né? Seja para fazer um exame mais refinado, né, mais caro, ou até uma cirurgia, que geralmente é o caso, né, ou vai comprar um óculos, enfim, vai precisar ter um desembolso muito grande. A pessoa geralmente não está preparada, ou não tem um plano de saúde, porque não se organizou para ter um plano de saúde, né? Então não tem uma reserva financeira, então acaba se endividando e aquele gasto não previsto acaba prejudicando bastante a questão financeira. Legal? E às vezes não é nem com a pessoa, às vezes é com um familiar, né? Até amigo pode acontecer, e você quer ajudar a pessoa, não quer deixar ela mal, né? Um problema de saúde realmente é uma coisa grave, então acaba se endividando para ajudar a outra pessoa, né? Isso é bem comum, tá? Quando eu falei no início do vídeo, né, não tem que se sentir envergonhado ou sentir nenhum tipo de sentimento de culpa por estar endividado, pelos vários aspectos que eu estou abordando aqui, né, e já vou falar especificamente sobre isso, mas a questão de saúde é uma delas, né? Então, você se endividar para ajudar alguém é uma atitude nobre, tá? Uma atitude nobre. O que a gente vai buscar fazer aqui é como você não precisaria ter se endividado daqui a pouco para ajudar essa pessoa, ou como a própria pessoa poderia ter se planejado para isso, tá? E o outro problema, o outro motivo que está ligado a esse, é um problema de falecimento na família. Esse também, infelizmente, é comum na minha experiência de 10 anos aí de mercado, né, trabalhando com isso. Questão do falecimento, a pessoa não planejou, um pouco, cultural, é da nossa cultura não se planejar para a nossa morte, tá? É um tipo de tabu, aí não cabe entrar no detalhe, mas a gente tem dificuldade de falar a palavra morte, ou de tratar da morte de uma maneira natural. E nós, né, como planejador financeiro, né, e demais colegas que atuam na parte de finanças, né, é uma coisa muito natural, uma coisa muito tranquila de se falar sobre o assunto, né? Então faz parte do dia a dia você fazer este planejamento para quando você partir, porque outras pessoas vão ficar aqui. Eu digo assim, digo mais, aquele que se preocupa com como vai ficar as coisas depois da sua passagem, vamos dizer assim, na minha visão, é a atitude mais nobre que um ser humano pode tomar, né? Porque é muito fácil a gente tomar decisões usando o nosso bem quando estamos aqui, estamos vendo, estamos vivenciando, mas você se planejar para quando você de fato não puder mais botar a mão na massa, não puder mais ajudar, que é quando você acaba passando para falecendo, na verdade, né? Eu acho isso uma atitude muito nobre e tem que ser tratada. Então, causa assim um endividamento, porque há pouco uma pessoa que provia a renda da família, o principal provedor, acaba falecendo, enfim, ou muitas vezes acaba ficando sem capacidade de trabalho, e isso causa um transtorno familiar muito grande na família, tá? O último deles, um dos motivos mais comuns, eu vejo a instabilidade de renda, né? Então a pessoa ela não tem um salário fixo, ou se ela tem um salário ela troca muito de emprego, não consegue ficar num emprego, tá? Ou a pessoa autônoma, então ela tem meses que ganha muito, ganha bem, mas meses que não ganha, que ganha muito mal, e essa pessoa, eu acho que é a que mais precisa de planejamento financeiro, é quem tem essas inconstâncias de renda, certo? Então o que você tem que fazer basicamente é fazer uma projeção de novo. Vou voltar de novo no orçamento, porque a gente sempre vai acabar lá, tá? Você projetar mais ou menos quanto é que vai ser sua renda, baseado, por exemplo, no como foi no passado. Então, no passado, vamos dizer que ganhou 50 mil reais, sendo que em 3 meses, tu ganhou metade disso. Então, concentrou lá. Você tem que pegar o todo, você tem que pegar o orçamento anual. Por isso que eu não gosto muito de falar em orçamento mensal, porque ele pode nos trazer algum tipo de miopia financeira. Então, você tem que pegar o exemplo, o ano passado, por exemplo, 50 mil. Bom, esse ano, como é que vão ser as coisas? Vão melhorar, vão piorar? E para ser conservador, eu sempre recomendo
reduzir esse valor, então vamos supor que não é ser pessimista, é ser conservador, tá? Você ganhou 50 mil, esse ano você vai ganhar 50 mil menos 10%, você vai ganhar 45 mil. Tá? E como é que você pode enquadrar as suas despesas, os gastos nisso? E obviamente, quando você ganhar quando você estiver naquele período onde você ganha um bom dinheiro, você tem que naturalmente fazer a poupança desse valor, guardar para quando vier o período de maior dificuldade, de menor renda, tá? Isso exige bastante autocontrole, né? Então eu vejo pessoas, isso é muito nítido, eu vejo muitas pessoas que ganham bem, têm uma atividade autônoma, onde tem uma boa renda no seu trabalho, mas por ser inconstante acaba ganhando a renda, acaba gastando, acaba não provisionando e depois entra em dificuldades, certo? Então esse é um dos motivos também, tá? Então basicamente, quais são as 5 razões para não ter vergonha, além do que eu já falei aqui? Eu vou trazer situações que não são totalmente a sua culpa. Então, lógico, a vergonha ela vem no sentimento de culpa, certo? De culpa de fazer alguma coisa. Ou vou me sentir culpado, enfim. Então eu vou trazer aqui situações que não são culpa da pessoa por ela estar numa situação de endividamento muitas vezes. Tá? Esse é o primeiro ponto para poder enfrentar o problema. Para poder parar e dizer, não, cara, isso é uma parcela, não foi minha responsabilidade, não tinha como ser feito de outra forma, mas cabe a mim sim resolver isso. Tá? Então vamos lá. Primeira delas, que é bem importante, situação familiar na juventude. Tá? Então aquela velha situação de desigualdade, onde a pessoa, por mais que ela seja uma pessoa, um bom profissional, por exemplo, que tem uma atitude correta na vida, que tem uma disciplina, que tem um autocontrole, muitas vezes a sua infância, a sua juventude, ela foi de uma complicação extra, vamos dizer assim. Então teve muitas dificuldades, tanto financeiras como daqui a pouco familiares mesmo, né? Isso acaba que a pessoa não conseguiu, às vezes os pais não tiveram a oportunidade de ter uma reserva financeira também, né? Isso é um efeito que vai se acumulando. Então, de novo, já falei isso algumas vezes. Por que a desigualdade aumenta? Porque é um efeito dominó. A família que ela é mais pobre, o filho que vai nascer dessa família já vai ter mais dificuldade, né, do que o outro lá da família rica, que por seu mérito, né, ficou rica e vai passar esse maior conforto financeiro para o seu filho, que vai se levar adiante. Né? Lógico, o que nós temos que buscar é que em algum momento se quebre esse ciclo. Então, e geralmente tem a família que tem mais dificuldade financeira, uma menor renda, né? Isso tem estudos que mostram isso, tem mais filhos também. Então isso também acaba dificultando um pouco o início. Mas a gente tem que viver conforme a gente acredita. Tá? Se a pessoa acredita que ter 4, 5, 6 filhos é algo positivo, algo interessante, eu acho que tem que lutar para que fazer isso valer a pena, com certeza. Tá? Então o que deve fazer é quebrar esse ciclo vicioso. Né? Em algum momento, aquela geração vai ter que buscar um aprendizado, buscar alguma situação. A gente vê isso acontecer muito forte no esporte, né? Aquele garoto de família humilde, que tinha dificuldades financeiras, às vezes extremas, de passar fome inclusive, e aí conseguiu, graças ao seu talento, seu esforço, na verdade, conseguiu lá ganhar uma renda boa, ajudar a família. Eu acho isso muito legal. Mas se não tiver um conhecimento para manter este patrimônio familiar, infelizmente acaba indo tudo por água abaixo novamente. Então, se não tiver um aconselhamento, acompanhamento ou conhecimento para manter, não pode voltar ao que era antes. Tá? Então, basicamente, pode ser que a sua situação familiar na juventude lhe atrapalhou muito o seu início profissional, o seu início financeiro, de modo que você está correndo ainda atrás da máquina. Está correndo ainda atrás de guardar dinheiro, de conseguir aumentar a renda, de conseguir conquistar conhecimento, enfim. Então isso não é totalmente a sua culpa, tá legal? O segundo ponto são as circunstâncias da vida e eventos inesperados. Então já falei um pouco disso, né, anteriormente. Naturalmente ninguém está livre, 100% livre de acontecer alguma
alguma situação, um acidente, alguma tragédia realmente mais forte na sua vida, que isso vai lhe impactar de uma maneira financeira muito forte. Existe como se proteger disso? Sim, existem os seguros. Tá? Qual que é a lógica de um seguro? É você transformar um custo, uma despesa imprevista, uma despesa que não tem como prever, em uma despesa prevista. Tá? Então, isso é um ponto importante no nosso orçamento. Quanto mais eu conseguir transformar as despesas imprevistas em despesas previstas, melhor eu consigo ter esse controle, tá? Mas muitas vezes a gente não tem o conhecimento ou não tem até a capacidade financeira para adquirir um seguro e pode acontecer um acidente na casa, né? Pode perder uma parte da casa, pode perder o carro, pode falecer alguém da família e não tinha seguro de vida, né? Eu posso sofrer um acidente muito grave e não conseguir trabalhar o que eu trabalhava antes, né? Então, se você está endividado por causa de eventos inesperados, né, também não é totalmente a sua responsabilidade, porque muitas vezes você não teve acesso à informação e aí não tinha como se preparar para tal, ou realmente às vezes é azar mesmo, né? E aí infelizmente não tem muito o que fazer daqui para trás, né? Do momento para trás você não tinha muito o que fazer, tá? A terceira situação, que não é totalmente, mas é um pouco sua culpa, mas não é totalmente, é a questão de má fé de terceiros, ou você foi prejudicado. Eu conheço algumas histórias de famílias ou empresas ou sócio em relação ao outro que foram financeiramente bastante prejudicados por terceiros, tá? E aí eu digo assim, não é totalmente a sua culpa, porque é uma relação de confiança onde você entendia que era plenamente viável aquilo acontecer, né, de emprestar um nome, por exemplo, como fiador de alguma situação, ou pela sociedade lá assinou alguns papéis, né? Eu acho que assim, tem uma parcela de culpa sim, porque a gente sempre deve ser diligente, ou seja, cuidadoso nos nossos negócios, e essa é uma questão importante, porque, de novo, o que vem antes da gente ganhar dinheiro e melhorar a questão financeira? A questão mental. Tá? Então, antes você tem que pensar como uma pessoa rica, pensar como uma pessoa que ganha dinheiro, para estar preparado para quando você ganhar dinheiro. Tá? Então, uma coisa que se aprende é, mesmo que seja uma pessoa de confiança, mesmo que seja alguém muito próximo, você tem que tomar o mínimo, mas assim, o mínimo de cuidado, de diligência, né, ao fazer qualquer tipo de negócio financeiro, tá? Para o bem seu e da própria pessoa, tá? Então, má fé de terceiros, infelizmente acontece, tá? E não é totalmente a sua culpa. Depois, ter sido influenciado a tomar decisões erradas, tá? Essa é uma derivação, porque não é bem uma má fé, né? É uma decisão que alguém lhe aconselhou e você também a pessoa tinha uma boa intenção, isso eu quero dizer, né? Ela tinha diferente da má fé, que a pessoa tem uma má intenção. Nesse caso aqui, a pessoa tem uma boa intenção de lhe ajudar, enfim, mas por não ter o conhecimento, ou por não ter a prática, né? Isso eu vejo bastante em finanças, né? A pessoa receber a famosa dica, o famoso conselho de quem não tem o conhecimento para tal. Então é a mesma coisa que um cara que não é médico me aconselhar qual remédio tem que tomar, né? Ou fazer uma cirurgia com um cara que não é cirurgião. É uma coisa meio que a gente não faria. Então por que com o meu dinheiro, de novo mentalidade, por que com o meu dinheiro, que é algo tão importante, eu tomo decisões assim, baseado em quase nada, né? E outra situação mais importante, ou tão importante quanto, que é uma questão de saúde, eu tenho que consultar um profissional, eu pago caro para um profissional, e o meu dinheiro não. O meu dinheiro, qualquer um que me fala qualquer coisa, eu acredito, né? Isso não é totalmente sua culpa, porque essa questão da mentalidade da pessoa rica, a mentalidade de ganhar dinheiro, ela é uma mentalidade que não é natural para as pessoas. Tem que aprender, né? É o que a gente está praticando aqui neste momento, por exemplo. Você não tinha essa mentalidade, então você não tinha como tanta culpa, vamos dizer assim, nesse ponto, né, de ter sido influenciado, tá? A pessoa tinha boa intenção,
mas ela lhe deu uma dica errada, um investimento que você fez, acabou se endividando. Às vezes já vi casos, gente, de pessoas que tomaram dinheiro emprestado para fazer um negócio X, mas não tinha assim o mínimo de condição, sabe, de dar certo o negócio, ou sei lá, um planejamento mesmo mal feito, né? E aí você acaba se endividando por causa disso, tá? Não tenha vergonha disso, não tenha vergonha, errar faz parte do processo, agora é importante aprender com erro, tá? E o último, que na verdade ele permeia, ele abrange todas as situações, que é a falta de educação financeira, tá? A gente não é sua culpa, porque você não, no seu processo de ensino, o mundo, vamos dizer assim, lhe diz que aquilo que você aprender vai ser o suficiente para que você tenha sucesso na vida. E aquilo você aprende no ensino tradicional, no ensino formal, que é ensino fundamental, ensino médio e depois faculdade. Vamos pegar esses três tópicos, essas três etapas aqui. Você acha que aquilo que lhe dizem nessas três etapas é aquilo que vai fazer você ter sucesso? Na verdade, não é bem assim, tá? Não é bem assim. E a educação financeira não está nesses três elementos. Agora, começando, né? Então, até por isso que a gente faz, por isso que muitos educadores financeiros, planejadores financeiros, estão trazendo esse conteúdo via internet, via um acesso mais facilitado, com baixo custo, onde qualquer um pode ver um vídeo, aprender e tomar nota e resolver mudar, né? Mas então o fato de você não ter educação financeira não é culpa sua, porque você foi, de uma certa forma, induzido, né, e não teve esse conhecimento nesses três, na educação infantil, na educação no ensino médio, na educação profissionalizante. Muitas vezes não se tem, tá? E você acreditava que aquilo ali era suficiente, na verdade não é. A gente percebe inúmeras situações que a falta de educação financeira tem um impacto muito grande, tá? Então, não é a sua culpa não ser educado financeiramente, mas que bom que você está fazendo isso agora, tá? Então, tudo aquilo que eu falei antes, de certa forma, deriva dessa falta de educação financeira, tá? Agora vem o puxão de orelha. Situações que sim serão sua culpa daqui para frente. Que sim, você será responsável do momento que você assistir esse vídeo em diante, tá? E aí você não vai ter mais, não vai ter como fugir da sua responsabilidade, tá? Ok, você está endividado, está com problemas, ou conhece alguém que está endividado, alguém que está com problemas financeiros, tá? Como eu falei aqui, muitas coisas não eram sua culpa, então não tem por que estar envergonhado. Agora daqui para frente sim, tá? Por exemplo, não ter um controle financeiro e ser indisciplinado, tá? Disciplina é fundamental. Qualquer área da vida, na área financeira, não é diferente. Então, fazer o controle financeiro, o orçamento, quanto você ganha, quanto você gasta, onde você gasta, como é que você poderia fazer para sobrar dinheiro, tá? Isso você tem que ter. Isso eu sei, é chato de fazer, é trabalhoso, mas é importante, tá? Então, se você não for disciplinado, se você não reorganizar as suas dívidas, então você para hoje para reorganizar as suas dívidas. O que é reorganizar as dívidas? Quanto que você deve ainda, quantas parcelas faltam, qual é o valor das parcelas, elas estão cabendo no seu orçamento ou estão piorando a sua situação, né? Fazer um quadro explicativo, um quadro resumo das operações, todas as operações que você tem, que você usa crédito, tá? Verificar as taxas, verificar qual é o custo disso, projetar no seu orçamento, jogar lá quanto que está impactando no seu orçamento. Esse impacto pode ser crescente. Então hoje você está com um prejuízo de R$500 por mês. Daqui a um ano esse prejuízo vai para 1.000 e é uma bola de neve. Então você tem que parar, se for o caso, renegociar suas dívidas. Então, se for o caso do seu prejuízo estar aumentando mês a mês ou ano a ano, é o caso de renegociar as suas dívidas para não crescer mais. Tá? Terceiro, não ter objetivos claros e tangíveis. O que é tangível? Isso é muito clássico, 95% das pessoas. Por que você quer... alguém tem uma aplicação lá, um valor aplicado, sei lá, 20 mil reais, por exemplo.
Aí você pergunta, pra que é esses 20 mil reais aqui? Não, isso aí não sei, tá ali, sobrou, vou ver que mais pra frente que eu vou fazer, né? Então assim, a pessoa que já tem dinheiro, algum dinheiro aplicado, não tem qualquer tipo de noção do que é aquele dinheiro, né? E pior ainda, ou mais grave ainda, quem não tem ainda o dinheiro, quem está com dívidas por não estar conseguindo fazer um patrimônio legal, também não sabe o que ela quer, sabe quanto que ela quer ter, para que ela quer ter, em quanto tempo ela quer ter. Isso ser objetivos tangíveis, concretos, números, X reais em tanto tempo, certo? Isso é um planejamento objetivo e claro. Então, se você não fizer isso daqui para frente, é sua responsabilidade, tá? Outra, não ter um plano de ação para aumentar a sua renda. Então, como eu falo seguidamente aqui, educação financeira não é só controlar gastos, não é só investir, também passa por estudar, conhecer formas de buscar o aumento da renda, tá? Então, se você não tem um plano de ação para aumentar a sua renda, também é sua responsabilidade, porque onde é que o teu esforço faz mais resultado é justamente em como tu faz para aumentar a sua renda, tá? Basicamente, o plano de ação é o que você vai fazer, como você vai fazer, com quem vai ajudar nesse processo. Você vai ter que investir alguma coisa, talvez vai ter que fazer algum curso, né? Você vai ter que fazer uma qualificação, vai ter que investir algum valor, né? Quando você vai começar a fazer isso, qual é o período. Então, isso tudo tem que estar bem planejado, né, para que você comece a executar, tá? E importante, um plano de ação não quer dizer que você vai executar exatamente daquele jeito. O plano de ação ele vai se moldando ao longo do tempo, tá? Mas você tem que ter bem claro aquilo que você está buscando, certo? Outra situação que vai ser sua culpa é perder tempo com bobagens, tá? Então, eu também sempre falo de produtividade, porque aumento de renda anda junto com produtividade. Então, esses caras aqui, ó, aumento de renda, produtividade, e para produtividade a gente pode encaixar aqui a gestão do tempo também, né? Basicamente quase que sinônimo, né? Mas vamos encaixar aí, renda e produtividade andam praticamente juntas, tá? Então, perder tempo com bobagem, para você que está endividado, que está precisando correr atrás, de novo, não é vergonha nenhuma, você pode ter sido levado a essa situação, e muito nobre que você esteja buscando mudar isso. Agora, estar endividado e ficar perdendo tempo com bobagem, muitas vezes a gente sabe onde está bobagem, na internet, por exemplo, né? Vendo qualquer bobagem que não vai agregar em nada, tá? Ou até indo pro bar lá, tomar cerveja, é legal, claro que é legal, é importante, claro que é importante, mas isso você tem que não tornar isso uma coisa maior do que deveria ser, né, em relação a tempo, tá? Então, cara, daqui pra frente, perder tempo com bobagem é sua culpa, tá? Outra situação, essa aqui também é bem interessante. Então, quando a gente fala de educação financeira, parece que a gente vai falar só de números, só de gasto, de despesa, mas a gente tem vários assuntos que estão ligados. Por exemplo, vai ser sua culpa daqui para frente se preocupar em excesso com o que os outros falam de você, tá? Isso também é uma questão meio latina, assim, uma cultura latina, cultura brasileira, de estar sempre o que os outros vão pensar de mim. Se eu fizer isso, o que vão pensar? Se eu comprar tal coisa, o que vão pensar? Se eu não comprar, o que vão pensar? Se eu fizer isso, se eu fizer assado. Cara, isso aí toma uma energia, de novo, renda produtividade. Isso toma uma energia grande de você, que você vai ter que se preocupar com o que os outros vão pensar. Já não basta as suas preocupações que você tem com você mesmo, tem que pensar o que o outro está pensando de ti, né? Fora quando o endividamento não é resultado de uma preocupação com os outros, né? De eu daqui a pouco ter uma coisa melhor porque eu quero me mostrar para o outro, né? E claro, às vezes não é. Às vezes você realmente tem aquela necessidade, ou aquele um sonho,
seu, o sonho dessa família, do seu filho, muitas vezes. Mas convenhamos, muita coisa que a gente faz, eu sei porque eu já agi assim, hoje, graças a Deus, não ajo mais, mas eu já agi assim, preocupado antes de fazer, de saber se era bom para mim, para que os outros vão pensar disso, né? E, gente, isso aí é hábito, é estudo, é conhecimento, é isso que a gente está fazendo aqui agora, é trocando informação, trocando figurinha, né? O que o outro vai pensar de você é problema do outro, tá? Então daqui pra frente, começa a não agir tanto com que os outros vão, como é que os outros vão pensar, mas esse comportamento aqui, o que vão achar de mim? A gente busca essa validação o tempo inteiro, isso te atrapalha na tua energia, nos teus resultados, no teu gasto do teu dinheiro, valoriza o teu dinheiro, certo? E por último, situações que vai ser sua culpa daqui pra frente é não se educar financeiramente, tá? Então, claro, você já deu o primeiro passo, ou talvez não seja o primeiro passo, mas você já vem fazendo isso constantemente, assistindo vídeos, buscando informação, buscando conhecimento, né? Basicamente, vamos resumir assim 3 pontos da educação financeira, tá? Um resumo bem a grosso modo. Gastar menos, ganhar mais e investir melhor, tá? Grosso modo é isso. Claro que nesses 3 componentes tem bastante coisa envolvida, tá? Por exemplo, a ganhar mais, você tem que produzir mais, produzir melhor. Produtividade, aí tem muito conhecimento envolvido aí, tá? Para gastar menos, orçamento, como é que faz um orçamento? Tem que me programar para fazer, é chato, né? Investir melhor, diversos tipos de investimentos, taxa de juros, taxa de retorno, que tipo de investimento, como é que funciona, que imposto, tem uma série de coisas, um universo muito bacana para você aprender, e você já deu o primeiro passo, você já está assistindo esse vídeo, você já está buscando esse conhecimento. Então, meus parabéns para você que daqui a pouco está com vergonha, ou tem esse sentimento de culpa de estar endividado, ou muitas vezes você vai ver eu falar de projetar valores mais para frente, seus objetivos, valores altos de planejamento, e vai parecer muito difícil, tá? Porque você está endividado e quiçá, né, imagina investir 100 mil reais, por exemplo, né? Mas isso é plenamente possível, isso basta você ter a disciplina, ter as ferramentas certas, o conhecimento certo, né, e paciência, executar, que você consegue sim reverter a situação. Não há do que se envergonhar, pelo contrário, você já deu o primeiro passo. Então segue acompanhando, tá? E muito obrigado por ter assistido. É uma honra para mim que você tenha dedicado o seu tempo para trocar essa ideia comigo, tá? Então, importante, não há vergonha, não há motivo de ter vergonha, muito pelo contrário, mas, como eu falei, existe um ponto para trás, que talvez não foi sua responsabilidade, mas com certeza daqui para frente é com você. Grande abraço, valeu!